Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, para fornecer um segundo fluxo de atualizações, notícias mais recentes que imperam nos meios que comunicam as informações do Global Currency Reset, do RV de moedas, sobre todas essas constâncias globais. Eu estou buscando cada vez mais notícias para trazer para essa comunidade envolvida em todos esses eventos, acredito eu, muitos não também, mas observando diretamente esse processo, pois cada um de nós é parte importantíssima disso. Agradeço sempre a todos envolvidos no canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, permitem a sua inscrição, a sua visita, o like no vídeo, muito importante, o seu comentário, agradeço muito. E se deseja sempre ter meu conteúdo com frequência, não se esqueça de ativar os sininhos para todas as notificações. E meus amigos, sobre essa nossa semana, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Há muitas coisas que precisam ser discutidas, muitos assuntos que eu estou cada vez mais observando nisso, e eu queria trazer algumas leituras para essa nossa inteligência. Vamos lá? Bom, sobre a primeira parte é o seguinte: a especulação de moeda estrangeira e essas notícias, e particularmente, meus irmãos, essas notícias que eu trago sobre isso, não é fraude, não é farsa, não é mentira. Bom, eu também não posso forçar ninguém a acreditar em nada. É como eu vou começar a dizer cada vez mais para ver se desperta algumas pessoas nesse conceito. Porque as pessoas que não querem acreditar nisso não acreditem, né? Mas eu não acreditam, mas eu vou procurar seguir uma linha de raciocínio às coisas que realmente estão acontecendo no mundo. E isso não é fraude, não é mentira. Como eu dizia, né? A especulação da moeda estrangeira não é a farsa. Se foi, por favor, alguém me diga, porque George W. Bush assinou um memorando tornando legal a compra de moeda estrangeira deprimida de outros países, com o objetivo, na época, de obter um retorno sobre investimento. Então ele deixou apenas seus amigos globalistas saberem disso, para que eles pudessem se divertir, mas pessoas normais como nós nunca deveríamos saber sobre isso. Se há uma farsa, então explique por que George W. Bush comprou um caminhão com 18 rodas, cheio de dinar, e entregou seu vasto rancho no Texas para ser escondido nos túneis subterrâneos sobre propriedade para manter seguro e lucrar com este movimento de agora. Se isso é uma farsa também, porque o ex-presidente Trump comprou pessoalmente bilhões de dinar para sustentar sua riqueza pessoal. Obama também comentou em uma entrevista à rádio em 2016 que os Estados Unidos da América tinham bilhões de moeda do Iraque em todas as participações nacionais que um dia valeriam muito. Se o dinar é uma farsa, também o presidente Trump disse em uma entrevista na TV com a Mainstream News que os Estados Unidos têm 32 trilhões do dinar, referindo-se ao Iraque, e sugerindo que poderíamos eventualmente lucrar um dia com isso para ajudar nosso próprio país significativamente com esta dívida. King Clement é provavelmente um dos profetas mais renomados deste século. Falando por meio de seu canal, profetizou que a moeda do Iraque voltaria à sua antiga glória. Antes do conflito no Oriente Médio, o Iraque tinha a moeda soberana mais valiosa do mundo. Seus ativos terrestres são de valor incrivelmente vasto. Se toda essa especulação de moeda estrangeira é uma farsa,
Então alguém, por favor, me diga por que Donald Trump, em seu reality show de TV O Aprendiz, se aproximou de um concorrente que o impressionou incrivelmente e Trump entregou uma nota de títulozinho dizendo: agarre-se a isso. Esta é uma nota de títulos do Zimbábue. Não vale muito agora, mas um dia valerá muito. E quero dizer muito. Pessoas que não estão nem aí para essas reavaliações monetárias falam eloquentemente sobre coisas que não sabem absolutamente nada. Eles estão desconsiderando completamente a próxima redefinição de moeda global, que é a síntese da grande redefinição. Como muitos já disseram, pelo menos uma dúzia de vezes, colocarão as moedas de todas perdão, colocarão as moedas de todas as nações em paridade, tornando-as em comércio internacional de mesmo valor. Isso significa que as moedas de muitas nações serão revalorizadas. Algumas poderão subir de valor e outras poderão cair um pouco, mas a ideia é a paridade e igualdade. Portanto, nenhuma região do mundo tem uma vantagem esmagadora sobre os países pobres e empobrecidos. A ideia, a realidade de países pobres de terceiro mundo, como os conhecemos eventualmente, não existirá mais. Por quê? Por causa deste Global Currency Reset, sobre qual essa grande maioria de pessimistas não sabe nada, as moedas devem se valorizar e algumas devem ser restabelecidas no mercado internacional como uma moeda soberana reconhecida como o Iraque. As pessoas no Iraque estão comentando sobre isso, sobre essas informações. Absolutamente alguns nesse momento sabem o que está acontecendo dentro do país. Há muito mais nessa história do que algumas linhas que estão sendo comentadas, que muitas vezes são divulgadas para espalhar desinformação para obscurecer as verdadeiras intenções e planos, porque eles não querem que o resto do mundo saiba quando isso vai acontecer. Isso não é uma farsa, de jeito nenhum. A única parte obscura de estar envolvido com este evento especulativo é que não sabemos o quando vai acontecer, e ninguém sabe o prazo. É exatamente por isso que essa jornada não é para os fracos de coração. Eu, particularmente, estou nisso há anos e fico perturbado com muitas pessoas reclamando e dizendo o que não vai acontecer, cujas muitas dessas nem sabem o fato que realmente está no quadro atual. Ajudamos as pessoas a se encorajar, desenvolvê-lo, ensinando-as, apoiando, apenas para que alguém venha e plante essas sementes ruins, doentes, maus relatórios, negatividade? Não. Eu semeio sementes boas e saudáveis. Eu tenho pesquisado essas coisas há um tempinho, e sim, acredito que hoje sei mais do que a média das pessoas. E é muito irritante quando outras pessoas que estão nisso há pouquíssimo tempo ou não sabem de nada reclamam e dizem que isso nunca vai acontecer, blá blá blá. E vocês sabem o que? Eu quero colocar minhas mãos nos ombros desses tipos e dizer-lhes apenas para sentar num cantinho, ficarem quietos e deixar quem quiser crer, que creia. Se não, não creia. O seguinte é um acréscimo brilhante à conversa do RV. O RV é uma troca privada. Neste momento, não é pública. É uma troca especial, um resgate que tem taxas especiais para as moedas apresentadas. Uma taxa de contrato para algumas moedas. Um deles é o dinar iraquiano, que está sendo dado como resultado
de um acordo petróleo por dinar entre o Iraque e os países que forneceram tropas durante o processo de remoção de Saddam Hussein. A compra de petróleo em dinar do Iraque começará assim que a reavaliação começar. O dinar, pré-reavaliação, será usado para comprar o petróleo ao novo preço reavaliado. Por exemplo, a nota atual de 25 mil dinares tem um valor em relação ao dólar americano, de 1.460 dinares para $1. As de 25 mil notas que temos são essas notas. As notas de 25 mil dinares que possuímos serão trocadas pelo Tesouro dos Estados Unidos da América a uma taxa alta porque, por sua vez, serão usadas para comprar petróleo do Iraque após a reavaliação pelo valor de face, como se fossem novas notas. Isso significa que uma nota de 25 mil dinares pode atualmente comprar cerca de $17 em petróleo. No entanto, após a reavaliação, a mesma nota poderá comprar cerca de $93 mil em petróleo. Bom, gente, com essa leitura acho que fica claro, né, para as pessoas um grande processo de reavaliação e reintegração do dinar. Isso está acontecendo relativamente, faz 18 anos que esse processo se tornou público e não se concretizou, mas eu acredito muito, é um processo ligado muito a toda esta resolutiva do Global Currency Reset, e essas coisas tendem a se ajeitar cada vez mais sobre todos esses tratados que eles fizeram de acordo com esse grande recurso do petróleo do Iraque. Seguindo aqui, meus amigos, a taxa de contrato e a taxa internacional mais baixa são dadas a nós no câmbio privado como pagamento pelo que os Estados Unidos da América gastaram naquela guerra. O Vietnã detém uma quantidade muito alta de dinar, e a China colocou seu peso atrás da taxa de reavaliação de dongs para que eles possam obter o dong depois de trocá-lo e pelo dinar que o Vietnã tem para que eles comprem petróleo com aquelas notas antigas. Bom, meus amigos, o texto termina, né? As pessoas que riem de nós riremos deles depois que voltarmos dos Redemption Centers para casa. E realmente, né, meus amigos, eu fico assim, às vezes, né, algumas pessoas relutam, as pessoas acham que sabem do tempo, que sabem quando vai sair, que só porque não saiu não é real. Eu tenho muita pena e esforço, né? Eu faço um grande esforço nesse canal para trazer pelo menos uma leitura contundente, né? E quem gosta dessas informações, continua se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário. Também ativa o sininho das notificações para todas, para sempre ter meu conteúdo. E ajuda o irmão a chegar sempre nos mais de 1.000 likes, né, gente? A comunidade pode, é abençoada para isso. E essa é uma semana muito boa para a concretização desses eventos. Para quem tem fé, meus irmãos, na concretização disso. Para quem pensa nessa virada planetária, cósmica, nessa transição universal que estamos tendo. E diga-se de passagem, para todos nós que vamos lidar com cada vez mais toda essa tecnologia que está por vir e que ainda é só a pontinha do iceberg do que está acontecendo para as pessoas, essa primeira virada do sistema financeiro, que ainda assim não está 100% efetivado, meus amigos, mas nós cremos e temos fé que isso vai ocorrer, e essa é uma semana que acabou de começar, muito boa, é a primeira semana de abril, e eu estou muito convicto que nós veremos algo de movimentação. Não sei se vai ter liberação, não sei, meus amigos, eu nem gosto de chutar esse tipo de coisa, mas eu gostaria de ver
a movimentação pertinente às comunicações de nível 4B agora, que é o que eu estou atrás, meus irmãos. E todos esses eventos levam a isso, né? Seguindo aqui uma leitura, meus amigos, né, uma última atualização. Todos os fundos do RVGCR estão protegidos pelo QFS, que é hospedado em um computador quântico. Está cotado no AIIB, Asian Investments Infrastructure Bank. A contraparte, né, é o Banco de Infraestrutura e Investimentos da Ásia. A contraparte oriental do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial, BM, e 9 satélites quânticos para se conectar com o QFS, com o sistema SWIFT e CIPS. Uma interface é chamada Distributed Ledger Technology, que é a tecnologia de contabilidade distribuída. O QFS foi construído principalmente por equipes de engenharia chinesa, em colaboração com as equipes de engenharia de outros membros da aliança. Os banqueiros não poderão acessar nenhum desses fundos sem a permissão dos supervisores de contas das contas de garantia global. O QFS finaliza o Banco Central e cobrirá a nova rede global para transferência de ouro ou dinheiro lastreado em ativo, iniciado já pela Rússia e China para substituir o sistema SWIFT controlado pelos Estados Unidos da América. A verdade ainda é pouco conhecida sobre a capacidade do QFS e sua real escala de execução paralelamente ao sistema bancário central. Acreditamos que desde 2018 ele rebate muitas tentativas de hackers para roubar fundos. Não há outro sistema equivalente na área financeira. O Quantum Financial System é inigualável. Foi apresentado equivalente a uma tecnologia avançada para reinarmos de forma suprema na escala financeira e transparência dessas transações. Infelizmente, para entender completamente a estrutura avançada do QFS, precisamos saber sobre muita tecnologia, e uma delas que não está acessível a muitas pessoas, ao conhecimento de poucos. Apenas moedas lastreadas em ouro e ativos que possuem um certificado digital ouro poderão ser transferidas dentro deste novo sistema financeiro. Não há como ser roubado. Há muitas referências às moedas lastreadas em ativos. São o processo de estabelecer a moeda baseada nos ativos de país de origem, e os ativos são a justificativa para estabelecer a quantidade de moeda disponível em um país, mas todas as denominações de moedas devem ser aceitas dentro do QFS e devem receber um certificado de ativo e ouro para que estejam ativos dentro do QFS. Bom, meus amigos, só em complemento, a aplicação dessa fórmula e o valor comum de todo o ouro significa que a moeda de um país deve ter o mesmo valor que a moeda de outro país. Isso é chamado redefinição de moeda global. De todas as moedas impede igualdade com todas as outras moedas do mundo, e cada uma tem um certificado de ouro para validar a autenticidade. É exigência de cada país utilizar a fórmula de restauração e aplicar os padrões mundiais para que o QFS possa trabalhar como planejado. É por isso que um país deve cumprir para participar do QFS. Os agentes do Comitê de Resgate ou Centro de Redenção nos informarão que foi feito com sucesso para verificar se esses fundos terão conexão com as nossas contas de forma correta. Membros da família real chinesa, Dragões Vermelhos, também estão sob a gerência do QFS e o DLT.
Atualmente, eles já colocaram os fundos de suas 27 contas globais, incluindo a conta da ONU, mas está bloqueado, até que o Comitê de Câmbio considere apropriado pressionar o botão de luz verde global. A Comissão de Resgate é aquela que administra o RVGCR e é composta por 9 membros. A luz verde global é iminente. Bom, meus amigos, é mais um trecho de uma grande situação, né? Um grande sistema financeiro que está sendo colocado para a humanidade, causando enormes conflitos, né, entre o sistema atual, mas são coisas que estão forçando cada vez mais a obtenção de todos esses recursos, né? Eu acredito que essa seja a história real disso, né, meus irmãos? Eu tenho mais uma atualização a compartilhar, né? Sobre esse giro pelo mundo. A Arábia Saudita concordou em ingressar na Organização de Cooperação de Xangai para ajustar parceiros de diálogo. China e Brasil concordaram em abandonar o dólar para o comércio. A China e a França concluíram o primeiro comércio GNL denominado em Yuan. Os países da ASEAN estão considerando a eliminação do dólar, euro, iene, libra esterlina das transações financeiras. Aprendemos que a moeda de reserva do BRICS poderia potencialmente ser lastreada em ouro e outras commodities como elementos de terras raras. Isso tudo acontece. Ao mesmo tempo, o mundo começa a perceber que o bloco BRICS está prestes a se expandir em grande escala. As pessoas parecem surpresas com o fato da Arábia Saudita estar trabalhando em estrita colaboração com a China. Houveram muitos sinais, inclusive em 2021, que a Saudi Aramco disse que a segurança energética da China seria sua principal prioridade nos próximos 50 anos. Putin capturou altos comandantes militares dos Estados Unidos da América e das forças da Organização do Atlântico Norte Deep State. Nos canais subterrâneos russos, o colonialista americano capturado pôde ser visto dos helicópteros abatidos. Diz que a Brigada Major General dos Estados Unidos da América, Deep State, está presa nos dumps. A tentativa de resgate falhou e um colonial americano foi capturado. Putin detém esses cartões. Há também outra razão pela qual Elon Musk foi autorizado a posicionar a Starlink sobre uma war zone, zona de guerra, né? Satélites Starlink são muito mais do que a maioria das pessoas pensa. São armas militares de alto nível e feixes de partículas. Tudo o que irá acontecer está ligado aos eventos futuros, tribunais militares, a estrutura, o grande xadrez, derrubarão o maldito sistema corrupto, Pentágono, CIA, ONU, OTAN, United States América, Ucrânia. Milhares de soldados da Organização do Atlântico Norte estão ensaiando na Romênia, bem na fronteira com a Ucrânia, para evitar uma invasão. Todo mundo sabe o que está sendo feito e pode agir de acordo. Então eu simplesmente não levo o exercício a sério. Podemos levar todo o momento da OTAN a sério. Ele simplesmente não tem a equipe de comando. A rigor, esse ator do outro lado arruinou o que havia sido cultivado por anos, incluindo as relações com a Alemanha, União Europeia. Na verdade, há um grande conselho que se tornou o Conselho de Administração da Aliança. Apenas o complexo em todo o mundo da Aliança da Luz, que não consiste nas opiniões de Klaus Schwab, Rothschild, e é muito mais complicado e maior que isso. Mas os líderes podem ser descritos como algumas figuras de marketing.
As pessoas da aliança não. Além disso, estamos também falando sobre a disposição de um novo sistema financeiro, Quantum Financial System, XLM, XRP. Bem-vindo, Game Over, para a nova ordem mundial. Bom, meus amigos, eu também acredito, né? Game Over para essa nova ordem. Eu acredito que nós estamos partindo daí, essas previsões, né, que estão sempre nos colocando em um pé de igualdade com as informações que estão surgindo. E nós aqui, cada vez mais, nos nutrindo dessas informações apenas para nos posicionar. Um posicionamento é importante, a informação é importante, notícias, né? Visto que a mídia já se torna cada vez mais difícil a crença do que é falado, né? A mídia é cada vez mais política, não há liberdade, há muitas coisas que estão deixando de nos mostrar e outras coisas realmente nos escondendo. Eu, particularmente, observo todas essas transformações como os eventos cada vez mais que está levando ao grande pânico dessa elite globalista. Amigos, e para finalizar um artigo, uma tempestade se aproxima, travamento do sistema, progresso adiante, esta onda inicial será rápida, vamos assistir à virada da maré. Tudo avança e está em movimento segundo as fontes. A energia de equilíbrio e cura está funcionando. Não caia em mentiras que estimulem o pânico, raiva ou medo. O planeta está caminhando para uma nova realidade e todos nós queremos acompanhar. Este processo continua a ser uma cocriação entre nós e o divino com o qual estamos nos reconectando. As partes da transição estão comprometidas. Ainda há muita limpeza. O lado sombrio não pode impedir. Sem nenhum grande evento, nada pode parar o desejo. O mundo será abençoado com felicidade, alegria, bondade e abundância. O atual sistema econômico caminha para o colapso. É hora de nos prepararmos para as tentativas massivas de ataques cibernéticos. CNN, Fox News, ABC News preparam os cidadãos para o fim do dólar americano. A onda inicial será rápida e ele enviará um sinal para todos imediatamente. Algumas observações interessantes. A conta geral do Tesouro dos Estados Unidos está em processo de esvaziamento. Ao câmbio atual, o Tesouro ficará sem dólares em menos de 35 dias. Novos dólares serão necessários para substituir o que não teremos mais. Você vê as moedas Rainbow Currency ao virar da esquina. Economia. O grupo BRICS está trabalhando em uma nova moeda para substituir o dólar. O caos bancário cria uma oportunidade única para comprar títulos. Se o FED reduzir as taxas, se o Federal Reserve reduzir as taxas, a estagflação se instalará. O preço do ouro permanece em $2.000 a onça Troy. Várias ações de bancos, incluindo First Republic Bank, Western Alliance e mais, estão despencando após o fechamento do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Nas negociações de pré-mercado, o First Republic Bank caiu mais de 60%, assim como a Western Alliance Bank Corp. O PacWest Bank Corp também caiu acentuadamente. Isso ocorreu um dia depois que o governo tomou medidas
para impedir que uma crise bancária se espalhasse, após a falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. Os problemas do gás natural atingiram as desvantagens da crise bancária. A crise bancária, que começou com a falência do Silicon Valley Bank, está colocando em risco os principais projetos de gás natural, pois o aumento das taxas de juros e os problemas de cadeia de suprimento apresentam desafios financeiros que causam atrasos. O líder chinês Xi Jinping diz que está se preparando para a guerra. Estamos à beira de uma crise financeira. Colapso financeiro global é inevitável. A Elon Musk ordena mineradoras que extraiam mais níquel. O Banco do Japão pode ser o próximo a falir. Esse é o giro de notícias mais atual, né, meus amigos, sobre as questões de todo esse mundo, né, que estão acontecendo na área econômica, política, governamental. É o que eu posso trazer para essa comunidade maravilhosa que está aí sempre vendo o meu canal, meus amigos, e tendo também uma indicativa desses eventos através dessas informações, né? Eu fico muito feliz. Se você gosta do conteúdo, continua se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário. Posso estar lendo o comentário, não é mesmo? E é sempre um prazer fazer essa comunidade crescer, deixar essa comunidade bem informada dessas ações, né? E estarmos sempre unidos, meus amigos. Por hora é o que eu tenho para trazer nessa tarde de segunda-feira. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. É muito possível que eu volte mais tarde com novidades. Quem quiser voltar está convidadíssimo, né? Eu vou tentar estar buscando informações, vou tentar estar buscando notícias que estão explorando todos esses eventos e a liberação desses recursos também. E convido a comunidade a sempre estar observando o meu canal. Fiquem com Deus, continuem tendo uma excelente segunda-feira, meus amigos, e que tenhamos sempre uma semana abençoada, com Jesus à frente de tudo, não é mesmo? E até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.